Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, tua família, teus negócios, contra a tua mente, seja quebrado agora, que o sangue de Jesus cubra a tua mente. Senhor, tu me tocaste para fazer nessa oração uma oração específica em favor de pessoas que têm tido batalhas na mente, que têm tido tempestades na sua vida e que não estão conseguindo lidar bem com isso. Meu Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa. Eu oro para que o Senhor afaste as tempestades da vida dela e todo dardo maligno lançado contra teus filhos caia por terra. Faço uma oração também, Senhor, por cada inscrito aqui desse canal, que acompanha as orações, que acompanha os propósitos. Guarda eles, Pai, livra-os de todo mal e desperte-os. No nome de Jesus Cristo, desperte-os para se manterem em vigilância e em oração. Também oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, quebrando completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, toda a influência do mal contra a sua casa, toda a influência do mal contra a sua família. E eu digo, mal tu não prevalecerá. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, livra ela, dá vida a ela, dá ânimo a ela, dá força a ela, Pai. E no nome de Jesus, nós profetizamos sobre junho de 2026. Lançamos nossas orações sobre junho de 2026. Lançamos nossas declarações proféticas sobre junho de 2026. E oramos para que nenhuma contrariedade, nenhuma resistência espiritual, nem nada que tenta atravessar o nosso caminho venha prevalecer. Nós repreendemos toda obra de atravessadores. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para tirar oportunidades e declaramos: o mês de junho de 2026 será um mês de grandes oportunidades. Estaremos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Nada nos roubará. Chegaremos ao meio do ano, já com resultados do ano inteiro. Cremos, ó Deus, na bênção do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Tu és o Deus da nossa providência, Tu és o nosso sustentador e oramos para que cada dia do mês de junho seja sustentado sobrenaturalmente pelo Senhor. Oramos por grandes portas, oramos para que o Senhor venha derramar da sua graça, venha derramar do seu favor sobre nós e sobre todos da nossa família. No nome de Jesus, Senhor, libera do teu poder, libera da tua graça agora. Senhor, toda pessoa que está atada espiritualmente, que está presa espiritualmente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vida a ela, Pai, dá vida a ela. Em nome de Jesus eu oro para que a vida do Senhor a toque com o teu poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está angustiada, toda pessoa que está aflita, toda pessoa que entrou aqui nessa oração preocupada com um filho, preocupada com uma situação, porque o Senhor me mostrou tempestade. Senhor, eu oro agora para que o Senhor traga calmaria para dentro desse coração, que ela saiba que Jesus está com ela, que ela tenha certeza de que o Senhor está conosco e que nenhum mal vai acontecer com ela, com a sua casa, com os seus filhos, com a sua empresa, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos e liberamos essa palavra, Pai, sobre a vida de cada pessoa. E se você crê nessa palavra profética, declare: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. E você que anda dormindo aí espiritualmente, desperta. Você que anda dormindo, em nome de Jesus Cristo, desperta agora.
Desperta agora, o Senhor está falando contigo. Eu quero dar um testemunho que nós recebemos aqui da Cris. Olha, a Cris acompanha a gente aqui nas orações e olha só o que ela escreveu pra gente. Já faz mais de um ano que eu sigo você e agora meu marido também. Tem sido bênção nas nossas vidas. Em abril de 2024, meu marido teve um tumor cerebral. Ele operou, fez rádio, químio e hoje não há mais sinal da doença nem recidiva. Temos fé na cura total e completa. Meu marido está perfeito, estamos aqui pela graça de Deus. Obrigado por nos ajudar a permanecer firmes nos propósitos. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Que Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, Jesus cura. Jesus cura, Jesus, certo? Desconfie de tudo que não aponta para Jesus. Porque quem salva aqui é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem dá vida é Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Diga assim comigo: celebramos o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Como lidar? Está preparado aí? Como lidar com gente que não gosta da gente? Como lidar com gente torcendo contra você? Aí você diz: não existe isso. Quem é que vai torcer contra mim? Eu vou dizer uma coisa para você. Descobri que tem gente que torce contra a gente. Descobri que na vida há pessoas próximas que podem torcer contra a gente. Essa palavra aqui vai abrir muito os teus olhos. Você vai identificar quem torce contra você. É por isso que eu quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração. Você que tem filhos mais jovens, você que tem filhos que já são casados, manda para eles essa oração. Sabe por quê? Porque eu estou pedindo para você compartilhar, não só para você ser abençoado, mas também para você abençoar. É porque tem muita gente que às vezes não tem experiência de vida e que pensa, sabe, que todo mundo é amigo, que todo mundo quer bem, que todo mundo tá ali torcendo para a tua vitória. E na verdade, gente, tem muito pouca gente torcendo para a nossa vitória. Tem muito pouca gente torcendo para que a gente seja bem sucedido. Eu observei na vida que tem gente que torce para você se dar mal. Aí você diz assim: misericórdia, misericórdia mesmo, mas é a verdade. E a Bíblia fala de um homem chamado Simei. E Simei não representa apenas um homem e uma família, ele representa também o que os demônios fazem, o que os demônios influenciam na vida de uma pessoa para ela torcer contra você. Esse episódio está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 e 6, que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E aqui continua o relato. Esse homem aí chamado Simei, Davi estava tendo que fugir de Jerusalém, porque Absalão usurpou o trono. E para não dar uma mortandade, Davi foi prudente e se retirou. Claro que depois Davi voltou, retomou o reino, Absalão foi morto. Mas esse homem Simei que aparece aqui, esse homem, enquanto Davi estava como rei, ele estava em silêncio. Mas foi só Davi se retirar de Jerusalém e ele começou a amaldiçoar, a tirar pedras, porque na verdade nunca aceitou Davi como rei. Tem gente que nunca vai aceitar você como uma pessoa próspera, nunca vai aceitar você como uma pessoa vencedora. Infelizmente, o ódio que as pessoas têm, a raiva, muitas vezes fica oculta, fica ali encoberta dentro do coração da pessoa. Quem foi Simei?
Simei, ele representa todos aqueles que não suportam ver você no lugar que Deus te colocou. A inveja de ontem tem o mesmo rosto da inveja de hoje. Não mudou. A pessoa que te odiava ontem continua te odiando hoje. Tinha inveja ontem, continua tendo inveja hoje. A única coisa que pode mudar isso é Deus. Só Deus. Deus é o único que tem poder. E Simei era da família de Saul. Ou seja, para ele, Davi, ele era um traidor. Para ele, Davi era uma pessoa má. Para ele, Davi não era legítimo, não era levantado por Deus na cabeça dele. Sintomas da síndrome de Simei. Inveja disfarçada de opinião. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu acho que ele deveria se portar diferente. Eu acho que o que ele está fazendo aí é demais, o que ela está fazendo aí é só para se mostrar. Eu acho. Opinião disfarçada de inveja. Críticas constantes e maldosas. Gente, quando alguém te critica maldosamente, essa pessoa, ela está com inveja de você. Ainda mais se a pessoa critica você sempre. Está sempre te atacando, está sempre falando mal, está sempre inventando uma coisa. Você não está vendo que é o inimigo usando essa pessoa? Essas críticas que vêm contra você são, envenenadas de inveja. A terceira característica de uma síndrome de Simei é a alegria com a queda do outro. Davi lá enfrentando o pior dia da vida dele e Simei aplaudindo. Infelizmente, há muitas pessoas que aplaudem a queda dos outros. Aplaudem quando as coisas não dão certo. Aplaudem quando algo ruim acontece. E nós devemos entender e perceber que esse espírito, ele é muito, eu posso dizer, camuflado. Ele é um camaleão. Porque você não consegue ver ele no dia a dia, mas ele está ali. Ele está mantendo todo aquele sentimento ruim dentro dele. Ele está alimentando algo contra você. Ele torce para que as coisas deem errado para você. É o desejo secreto também de ocupar o lugar do próximo. Tem gente que não aceita que você estivesse num lugar, porque eles queriam estar nesse lugar. Corações doentes, preste atenção, corações doentes transformam frustrações em ataques. Uma pessoa que está doente emocionalmente, ela vai transformar aquela frustração em ataque. Nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós estamos lidando não só com uma pessoa, mas estamos lidando com um demônio que está tentando, destruir você, que está tentando minar a sua credibilidade, minar o seu nome contra outras pessoas. Então, o diabo, ele é muito astuto. Ele levanta pessoas, ele contamina pessoas para se juntarem contra você. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida, esse mal não vai prevalecer na tua vida. Deus vai te dar a vitória, Deus luta por você, Deus sabe. Olha, é perigoso a pessoa que se levanta contra uma pessoa que é inocente, contra um homem inocente, contra uma mulher inocente, contra uma família inocente. O que a Bíblia ensina? Davi não revidou. Sabe por quê? Porque ele sabia que foi levantado por Deus. Se você sabe que quem te deu essa prosperidade é Deus, se você sabe que quem tem te abençoado é Deus, se você sabe
que esse cargo, sabe, essa oportunidade de gerência ou qualquer outra coisa que Deus está fazendo de bom, foi Deus que fez na tua vida, fica tranquilo. Você não precisa revidar os ataques. Você não precisa ir para cima. Você pode confiar em Deus. Você sabe quando que você tem que ir para cima de uma coisa dessa? Quando Deus te tocar. Porque há casos que Deus vai nos tocar para não aceitar certas coisas. Mas se Deus não te tocar para revidar, fica em paz e deixa Deus lutar por você. Tem coisas que Deus ele nos pede para nos posicionar e tem outros que ele diz, calma aí, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer algo aqui. Em Romanos 12:19 a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é, você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai agir. Porque isso aí está irritando Deus também. A injustiça irrita a Deus. A injustiça não é uma coisa assim que Deus vai, sabe, tapar os olhos e vai... Não passa por Deus. Gente, não passa por Deus. A injustiça não passa por Deus. A maturidade espiritual de uma pessoa, lembra que eu falei de maturidade hoje pela manhã, de crescimento? Não se mede pela resposta ao aplauso, mas pela reação à afronta. Como que você vai reagir? Como que você vai reagir diante da afronta? É por isso que Davi tem o que muitos de nós às vezes não tem, que é a inteligência emocional. Quem reage à provocação perde o controle e acaba transferindo o poder a outra pessoa. É isso. Quando você não sabe se controlar, você está transferindo o poder. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Olha que forte isso. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Por isso que a gente tem que cuidar. O ressentimento está corroendo aquela pessoa. E se eu agir da maneira errada, aí eu vou desencadear uma coisa pior ainda. Então eu preciso me manter calmo e esperar em Deus. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo e deixa Deus operar em teu favor. Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Vou me manter calmo, em nome de Jesus. Amém? Vou me manter calmo, vou deixar Deus trabalhar, vou deixar Deus agir na minha vida. Relações saudáveis nascem da graça e não da competição. Por isso, a psicologia, ela já confirma o que a Bíblia já dizia. Quem alimenta inveja se destrói por dentro, não faz bem. E para encerrar, como lidar com esse cimês? Não absorva as pedras, as palavras tóxicas que dizem de você. As pessoas sempre vão falar coisa. As pessoas vão ser injustas. As pessoas vão ser maldosas. As pessoas vão querer te atacar. Estabeleça limites saudáveis, certo? Se afaste quando é necessário se afastar. Foque no seu propósito e não na crítica. Porque grande parte das conversas, das fofocas, gente, é mentira. Grande parte do que vem, do que as pessoas falam, é mentira. É muitas vezes alguém querendo tomar o teu lugar. E sabe, existe uma onda hoje aí, onde as pessoas surfam por meio da crítica. Só que isso não prevalece. E um detalhe, as pessoas pensam que não existe justiça. Nem a justiça de Deus e nem a justiça dos homens. Que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, não vai ficar. Eu quero dizer para você, que é meu irmão em Cristo, a justiça de Deus não falha. E Deus pode inclusive usar a justiça dos homens. Deus usa a justiça dos homens e Deus também opera a justiça. Confie que Deus cuida da justiça. Você não pode
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que abril de 2026 será uma grande bênção, será um mês abençoado, um mês com o cuidado e o favor do Senhor. Como está escrito no Salmos 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Declaramos que abril de 2026 será um mês de provisão, será um mês de prosperidade, um mês de avanço, um mês de saúde plena, um mês de força, um mês de avivamento dentro da nossa casa e um mês onde a presença do Senhor estará conosco cada dia. Declaramos o favor do Senhor sobre o mês de abril. E eu faço uma oração especial, Pai, em favor de cada pessoa que está ouvindo essa oração, da pessoa que está sofrendo perturbações à noite, da pessoa que anda com insônia, da pessoa que anda preocupada, nervosa, ansiosa, no nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus toque essa pessoa agora. Leva embora, Pai, toda a preocupação, toda a carga espiritual pesada, toda a opressão que essa pessoa sente. Leva embora, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dela. Eu abençoo a sua casa. E que dentro da sua casa se cumpra a tua palavra, que diz nos Salmos: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, Tu és o sustentador dessa casa, Tu és o sustentador dessa família. Livra eles do mal, livra eles do medo, livra eles, Pai, daquilo que oprime, daquilo que angustia, daquilo que agita, e que a calmaria do Espírito Santo, a tranquilidade que vem do alto, entre nessa casa, entre nos quartos, que este lugar seja visitado pela presença de Deus. Senhor Jesus, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os, Pai. E eu oro também em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Meu Deus, toque-o com o Teu poder, toque nessa vida, Pai, com o Teu poder, toque com a Tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você hoje, nessa noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Estamos profetizando já sobre 2026. Eu tenho falado que oração é preparação. Estamos preparando o nosso caminho, estamos preparando o nosso futuro com oração. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixa nada tirar você da oração. Não deixe nada concorrer com a oração. A oração tem que ser um tempo sagrado, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de fortalecimento. Muitas vezes estamos esgotados da vida. Muitas vezes nos encontramos sem força. Talvez hoje o dia para você foi um dia de desafios, um dia de superação, um dia que você lidou com muita coisa. E quando você chega aqui nessa oração, você recebe a força que você precisa, a força que vem de Deus. Você precisa da força que vem de Deus. Por isso, cada pessoa que está entrando aqui nessa oração neste momento, quero pedir, compartilha. Compartilha, você que tem filhos que são empreendedores, você que o seu marido é empreendedor, você que trabalhou hoje muito, certo? E que você tem amigos que trabalham com você, compartilha essa oração com eles, manda aí nos grupos, manda para a família. Tenho certeza que Deus vai te usar hoje como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e antes disso quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi hoje uma palavra de um casal que eles têm sido muito abençoados, eles, a sua empresa, seus negócios, e como as orações estão entrando na vida deles,
como a oração faz parte da rotina deles e como Deus os tem abençoado. Assim, Deus tem feito na vida de muitas e muitas pessoas. Eu acredito que quando você cria o hábito de começar o seu dia com Deus ou encerrar o seu dia com Deus, muitas coisas estão entrando na tua vida, porque é isso que acontece quando você ora. Coisas de Deus começam a entrar na sua vida, certo? Todo dia nós gastamos tempo, energia, dinheiro, nós gastamos muita coisa, mas quando entramos na presença de Deus, nós somos restabelecidos, revigorados, recebemos um fortalecimento. Por isso, mantenha-se em oração e você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra e essa palavra que o Senhor me deu é atitudes que aceleram o cumprimento do propósito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer e tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes. A Bíblia sempre falou de atitudes. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, diz ser forte e corajoso. É uma atitude, ser forte, ser corajoso. Atitudes são faladas na palavra de Deus porque a fé sem obras é morta. Não basta você dizer, eu tenho fé que a promessa vai se cumprir, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Só isso não basta. Você tem que ter atitudes. A atitude vai acelerar o propósito. E existe pelo menos 5 atitudes que aceleram o propósito. A primeira delas é obediência imediata. Deus falou, vamos lá. Deus não te dá instruções para você analisar. Ele te dá para você seguir. Não espere para entender algumas coisas. Obedeça. Deus falou, está em conformidade com a palavra dele, sinto paz no meu espírito. Então, vamos lá. Vamos arremangar as mangas e vamos fazer o que Deus disse. A fé nem sempre vai ser lógica, mas a fé sempre vai conduzir você a uma coisa boa, nunca uma coisa má, sempre uma coisa boa. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre a fé é que a fé nos desafia. A fé vai me desafiar. Então, primeiro eu obedeço o que Deus colocou no meu coração. Se Ele me mandou ir a um determinado lugar, eu irei. Se Ele me mandou abrir uma empresa, eu vou abrir. Se Ele me mandar investir em determinada coisa, amém, Senhor. Mas certifique-se de que você está ouvindo a voz de Deus. Porque tem muitas vozes aqui nesse mundo e nem todas as vozes são vozes de Deus. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tem coisas que Deus nos dirige e que nem entendemos por que Ele está nos levando por aquele caminho. Mas se Ele está nos levando por aquele caminho é que Ele quer nos abençoar. A segunda atitude, zelo pelo pequeno. Se você não cuida do pouco, como Deus vai te confiar o muito? Se nem o pouco você administra, nem o pouco você cuida, como que você quer cuidar, sabe, das coisas grandes de Deus? Se Ele te deu algo pequeno, começa com algo pequeno. Eu estava falando hoje pela manhã com outro empreendedor e ele me dizendo que a esposa dele começou a fazer lives e ela começou a gravar alguns vídeos e ele me disse assim, olha, inspirado em você, ela está começando. Eu disse, ótimo, você já fez o principal, que é começar, porque algumas pessoas nem começam, certo? E se você não crer no pouco que Deus coloca nas tuas mãos, como que Deus vai te colocar muito, certo? Eu comecei o meu canal e comecei, sabe, acreditando numa promessa de Deus. Eu fui fiel ao que Deus falou e Deus me honrou. Eu fui fiel quando cheguei a 100 mil inscritos, eu fui fiel quando cheguei a 500 mil de inscritos, a 1 milhão de inscritos e assim por diante. Deixa eu dizer algo para você aqui, seja fiel no pouco
Quando Deus me deu a instrução de escrever livros, sabe, eu não tinha uma editora por trás. Não tinha ninguém que comprou a minha ideia, mas eu fui atrás, sabe, de uma gráfica. Eu escrevi meu primeiro livro. Saiu uma pequena tiragem daquele livro, acho que era 500 livros. Tinha muitos erros de português, mas começamos. Depois veio o segundo, depois veio o terceiro e depois veio o quarto. Você tem que ser fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ser algo pequeno, mas comece com aquilo que é pequeno e Deus vai honrar. O que Deus colocou nas tuas mãos é precioso. Talvez você tenha uma barbearia e você pense assim, puxa, minha barbearia é tão pequena, mas seja fiel, cuide dessa barbearia, faça o melhor layout, atenda bem os seus clientes, honre a Deus com o pouco que você tem. E se nós aprendermos a ser fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Davi foi rei porque soube pastorear ovelhas. Como que você trata o que Deus coloca nas tuas mãos? Será que você está tratando bem o que Deus está colocando? Você é o tipo de pessoa que só murmura? Você é o tipo de pessoa que reclama muito? Comece com o pouco. Começa com um colaborador, depois vai para 2 colaboradores. Se você for fiel naquele pouco que Deus está colocando nas tuas mãos, daqui a pouco você pode ter um negócio aí de 100, de 200, de 300 colaboradores ou até mais. Terceira atitude para você acelerar o propósito de Deus na tua vida, tenha uma disposição para aprender. Enquanto tem uns que estão correndo do aprendizado, aqueles que estão aprendendo estão crescendo. Quem se coloca na posição de aprendiz está crescendo. O orgulho impede, mas a humildade acelera. Tem gente que já acha que sabe tudo. A humildade, ela mantém o teu coração humilde. Humilde para receber, humilde para aprender, humilde para, sabe, estar até mesmo sendo pastoreado ou sendo mentoreado por alguém. Quem não está disposto a aprender, estagna. A pessoa que não está com o coração já disposto a ouvir, a aprender, a caminhar com você, essa pessoa, ela estagna. Se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, nós temos e precisamos, preste atenção, temos e precisamos aprender. Seu crescimento determina também o nível de influência que você vai ter. Mas se você não está aprendendo, como é que você vai crescer? Então mantenha um coração de aprendiz. Quarta coisa, postura de gratidão diária. Você quer acelerar o teu propósito? Seja grato a Deus. Senhor, obrigado porque Tu é fiel. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui o Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor é o meu sustentador. O Senhor é a minha fortaleza. Não desanime, não murmure. Não diga coisas negativas. Se o dia não foi legal para você, diga amanhã será bom, porque Deus está na minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez você tenha passado um dia se incomodando com pessoas. Você tenha passado um dia, sabe, tendo que ouvir até alguns gritos. Você passou o dia hoje sendo mal interpretado, ou pessoas julgando você, ou gente te criticando. Ei, aprenda a ter uma postura de gratidão. Uma postura de gratidão, Senhor, eu sou grato. Apesar de tudo isso que está acontecendo comigo, eu sou grato. Eu sou grato porque o Senhor me dá saúde. Eu sou grato porque o Senhor é a rocha do meu sustento, é a rocha da minha salvação. Seja uma pessoa grata. Escreve aqui nos comentários: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me sustentando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa, constância no secreto, oração e palavra. Você não pode desejar viver um propósito sobrenatural
tendo uma vida de oração superficial. Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Então tenha uma vida no secreto, uma vida de oração, uma vida na palavra. Você tem que se alimentar espiritualmente. A palavra de Deus nos alimenta. A oração, ela nos fortalece, ela nos capacita. A oração, ela vai trazer a estrutura necessária para Deus liberar os seus anjos para trabalhar em nosso favor. Por isso, mantenha-se em oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você medita na palavra, você se alimenta, você se fortalece, você fica de pé. Aí você diz assim, você está dizendo que uma leitura da Bíblia, vai me ajudar? Não só vai te ajudar, vai te alimentar espiritualmente. Você é espírito, alma e corpo. Você alimenta teu corpo com nutrientes, com vitaminas, com arroz, feijão, carne, certo? O seu espírito você alimenta com oração, o seu espírito você alimenta com palavra de Deus, o seu espírito você alimenta na presença de Deus. É assim que você se mantém forte. Eu encerro essa palavra dizendo para você que a atitude, ela vai acelerar o teu propósito. Se você tiver essas atitudes e mantiver o hábito dessas atitudes na sua vida, você vai ver o seu propósito rompendo e avançando. Não tem como essa receita dar errado, porque é a receita que a palavra de Deus nos mostra. Eu entrego essa palavra para você, entrego essa direção para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho também alguns anúncios aqui para você. Esse aqui são os meus livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você pode adquirir esse livro no meu site www.vinicius7.com.br. Temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São devocionais para você ler todo santo dia. Aqui embaixo você escreve a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração que eu faço. Aqui as direções para o teu dia, certo? Tenho certeza que você vai ser muito edificado e você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E você que gostaria de ser meu aluno na Academia Quino Global, que quer andar mais perto de nós, que quer manter o teu coração como o coração de um aprendiz, vem ser meu aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, certo? Hoje, você que é de Santa Maria região, eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ter o culto da família. E no final do culto eu quero fazer uma oração especial pelas famílias. Se você quiser estar conosco, anota o endereço aí. Rua Carlos Ur, número 935. O culto começa às 20 horas e vai ser uma grande bênção. Hoje nós vamos orar pela família, é o que Deus colocou no nosso coração. Apresentar nossa família diante de Deus. E domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã na Rua Carlos Ur, número 935, mas serão 3 domingos proféticos, profetizando o novo de Deus. 3 domingos profetizando o novo de Deus. O que isso significa? Significa que nós vamos liberar palavras e orações para que o novo de Deus comece na sua vida. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre profetizar o novo, crer que Deus abrirá novas portas, Deus trará conexões para a nossa vida. E eu convido você a estar junto conosco. Serão 3 domingos proféticos, às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado, ok? Vamos declarar o Salmo 91? Escreve aqui nos comentários, abril será uma bênção. Abril de 2026 será uma bênção. Nós estamos lançando orações. Amém? Para o nosso futuro. As orações preparam o nosso futuro. Então, profetize aí. Profetize que abril de 2026 será uma bênção em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me apresentar você diante de Deus, diante do Senhor, os teus desafios, os problemas que você não conseguiu resolver. De repente você tem coisas pendentes que você quer resolver ainda esse ano. Coloca aqui nos comentários agora teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os pedidos de oração, todos os desafios deles, tudo aquilo, Senhor, que está pendente, tudo aquilo que eles estão orando para que o Senhor intervenha, para que o Senhor resolva. Apresento diante de Ti a família deles, apresento os filhos, apresento o casamento deles e peço o Teu milagre, peço a Tua intervenção. Meu Deus, desfaz agora todo o laço do inimigo contra a vida dessa pessoa. Todo espírito de inveja, de perseguição, de fofoca, de mentira, de invenção, de malfazejo, de oração contrária a essa pessoa. Senhor, cobre-a com o Teu precioso sangue agora e torne sem efeito toda obra do acusador, toda obra de mentira, toda obra de contrariedade na vida dela. Tudo aquilo que foi lançado contra ela no caminho dela ou no trabalho dela para prejudicá-la ou para enfermá-la ou para confundi-la. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos isso sem efeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oramos agora consagrando e abençoando o mês de abril de 2026. Estamos liberando uma palavra profética sobre abril e declaramos abril será um mês onde o Senhor nos guiará a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Um mês onde a providência do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor nos envolve a nós e envolve a nossa casa, envolve a nossa família. Senhor, nossa casa estará debaixo da bênção do Senhor, debaixo do favor do Senhor. Oramos e declaramos: abril de 2026 terá portas abertas. Abril de 2026 haverá romper, haverá avanço, haverá crescimento, haverá coisas novas, coisas criativas do Senhor, em o nome de Jesus. Surgirão na nossa vida, o Senhor nos dará inspiração de coisas novas, de novas oportunidades, de mais negócios, de mais fontes, em nome de Jesus. Meu Deus, fortaleça essa casa. Fortaleça esse lugar. Senhor, cada pai, cada mãe que está orando pelos seus filhos agora, Senhor, livra do mal, livra dos perigos aqui deste mundo. Proteja, Pai, a vida dos filhos, no nome de Jesus. E nós oramos também, Senhor, para que o Senhor guie os nossos passos, dirija a nossa vida, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor enche esse lugar. Meu Deus, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, visita o lugar que ela está. Toque-a com o Teu poder e toque-a com a Tua graça. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Envolva-os com a Tua presença, que a glória do Senhor entre nessa casa, que a glória do Senhor entre nesse lugar, no nome de Jesus, que essa casa seja visitada pela presença do Senhor, que todo medo vá embora, que toda perturbação neste lugar vá embora e que a vida do Senhor se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: eu recebo em nome de Jesus. Compartilhe agora essa palavra, essa oração com o máximo de pessoas. Você que tem filhos, que já são casados, netos, manda essa oração para eles, manda aí no grupo de amigos essa oração. Que Deus te abençoe, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde e força para você, em nome de Jesus. Até mais, que Deus abençoe a todos. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês de maio. É assim, a oração prepara o futuro.
Amém? A oração está preparando o nosso futuro. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária, apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural, cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo. Somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane. Ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um, e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você.
Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu. E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos Teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual.
O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo muitas vezes do caminho porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1:6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui, e você ame as orações, ame receber resposta de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu
que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada. E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe, o pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora, nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também. Certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente. Vai valer a pena. Você vai ver. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia, ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador. Chame Ele de Senhor. Chame por Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele agora. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui.
Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais.